coração cheio de saudade por ontem ter visitado a minha querida Santana do Acaraú. Tive que fazer ontem um bate e volta, né? Lá na terrinha, para ver a minha matrona, né? Na verdade, eu e minha mãe temos uma matrona, uma mãe e vó. Eu chamo de matrona porque é mãe e vó, é uma mãe e vó em comum. Ela, mãe adotiva de minha mãe, e ela, minha mãe e vó, porque também me criou. Ontem aproveitamos a ocasião, né? Aproveitei a ocasião, fui visitá-la e fui ver também, né? Matar as saudades, um pouquinho das saudades da terrinha, né? E com estas saudades eu abro mais este vídeo para conversar com vocês, mas este vídeo ao vivo para conversar com vocês. Ontem fiz, né? Ficou muito improvisado, porque tudo tinha que ser muito rápido. Um pequenino tour ali pelos prédios e pelas edificações históricas de Santana. Alguns vídeos eu não consegui que ficassem aqui no Instagram, porque para que fiquem no Instagram eles têm que ter mais de 1 minuto. Infelizmente alguns eu não consegui deixar registrados aqui. Mas alguns desses vídeos estão aqui, a maioria está aqui no perfil. Bom, meu povo, no último vídeo eu dei as minhas sugestões, minhas colaborações para a questão do nome do parque de exposições. E como eu costumo dizer, aqui no perfil Santana Velha Matrona, nós não trabalhamos com achismos. Achismo não é marca da gente. Então, eu hoje venho trazer a vocês, precisei fazer aquela exposição que fiz no último vídeo, e nesse agora eu trago as minhas fontes. Vamos para as fontes históricas, tá? Eu não falo aqui por mim mesmo, eu falo a partir daquilo que eu pesquiso. Bom, há um artigo publicado na revista do Instituto Histórico, Antropológico e Geográfico do Ceará, ou simplesmente a revista do Instituto do Ceará, um artigo cujo título é Considerações em torno das 3 últimas reformas administrativas do Ceará. Repetindo o título, Considerações em torno das 3 últimas reformas administrativas do Ceará. O autor é o senhor Mozart Soriano Aderaldo. Tá? Eu também vou deixar esse artigo na pasta do Drive. É uma pasta do meu Drive que eu deixo aberta para quem quiser pesquisar nela. É uma espécie de uma pequena biblioteca, e o link dessa pasta está na minha bio. Então, aqui no perfil Santana Velha Matrona, nós não trabalhamos com achismo, a gente trabalha com pesquisa, tá? A gente trabalha com pesquisa. Então, o que eu vou dizer agora saiu primeiramente desta fonte, tá? Primeiramente desta fonte de pesquisa histórica. Esse é um artigo da revista do Instituto do Ceará, tá bom? Bom, pelos anos de 30, 40, 50, o IBGE realizou um trabalho para que fossem criados critérios para se dividir, para se delimitar os territórios dos municípios brasileiros. E nessas décadas, não só o IBGE criou critérios para a delimitação de territórios municipais, como também o IBGE nessa época, em colaboração com os estados brasileiros, a União, através do IBGE com os estados brasileiros, criou critérios para a criação dos nomes dos municípios e dos distritos. Tá? Então essa foi uma época em que o IBGE fez todo um trabalho em etapas para a elaboração de critérios para, repito, a delimitação de municípios e distritos, claro, de municípios, e para a criação dos topônimos, ou seja, dos nomes dos municípios e das localidades. Tá? Então essa foi uma época que o IBGE trabalhou junto com os estados brasileiros para a criação desses critérios.
Na época, foi publicado o Decreto-Lei Federal número 311, de 2 de março de 1938. Aí, para quem acha que a gente trabalha com achismo, pesquise esse decreto. Decreto-Lei Federal número 311, de 2 de março de 1938, que dispõe sobre a divisão territorial do país. Na época foi criado esse decreto-lei. Esse decreto-lei, no artigo 16, dizia o seguinte: somente por leis gerais quinquenais poderia ser modificado o quadro territorial, administrativo, judiciário e policial de qualquer unidade da federação, tanto na delimitação e categoria de seus elementos, como na respectiva toponímia. O que é que o artigo 16 desse decreto-lei estava dizendo para a gente na época, para as pessoas na época? Somente por leis gerais quinquenais de 5 anos é que você pode mudar os limites de um município ou o nome desse município ou localidade. Pronto. Aí foi um primeiro pontapé na elaboração desses critérios que eu falei. O Estado do Ceará respondeu a essa lei, Para implementar esta lei, o que foi que o Estado do Ceará, na época, em 1938, fez? Criou um decreto estadual, foi o decreto estadual número 169, de 31 de março de 1938, que depois foi modificado em parte de número 262, de 2 de junho seguinte, e retificado pelo número 378, de 20 de outubro do mesmo ano. Esse decreto-lei estadual deu execução ao decreto federal e constituiu uma comissão especial para criar o anteprojeto do decreto-lei a ser baixado pelo governo estadual. Ou seja, aqui eu vou resumir porque eu não tenho muito tempo. Quem quiser, veja todos esses decretos, as citações desses decretos no artigo que eu falei. Vamos direto ao ponto para a questão dos critérios, tá? Para a questão dos critérios. Bom, na segunda etapa desse trabalho do IBGE, na época, foram criados os seguintes critérios para se dar nome aos municípios brasileiros, tá? Para os municípios brasileiros. No segundo quinquênio desse trabalho, que foi de 1943 a 1948, o IBGE estabeleceu as seguintes regras para que se desse nome às cidades e aos distritos dessas cidades. Vamos lá. Primeiro critério: as repetições de topônimos deveriam ser evitadas em todo o território nacional. Ou seja, eu vou dar nome ao município, eu vou levar uma localidade à categoria de município, pois esse novo município ou este município não pode ter um nome igual. Na época não poderia ter um nome igual a outros municípios no Brasil. Então teria que ter um nome único. E qual era o objetivo dessa norma, desse critério? Era justamente colaborar com a organização da questão, por exemplo, dos correios, dos telégrafos. Eu lembro de uma época, da década de 80, que a gente lá na casa da minha avó Olga, a gente recebia, por exemplo, correspondência de Santana do Cariri. Ainda acontecia, essas confusões. Então, veja, se na época de 80 acontecia, você imagina nessa época aí. Entre localidades com o mesmo topônimo, segundo critério, e de categorias diferentes, ou capital, cidade, vila, prevalecia a denominação da localidade de categoria superior. Por exemplo, suponhamos que aqui no Ceará tivesse um município chamado Santana do Acaraú e um distrito com o mesmo nome, Santana do Acaraú. Quem é que ia ficar com o nome de Santana do Acaraú conforme o segundo critério? A cidade, claro, não o distrito. A cidade, não o distrito.
quem ia ter mais direito de ficar com esse nome seria a cidade e não o distrito, nesse nosso exemplo hipotético aqui. Terceiro critério: localidades de mesma categoria, com o mesmo topônimo, prevaleceria a que tivesse o topônimo há mais tempo, né? Por exemplo, eu tenho duas cidades, né? Uma cidade se chama Santana e ela tem 250 anos. A outra cidade se chama Santana, mas só tem 30 anos de existência. Segundo esse critério do IBGE, quem é que teria direito a ficar com o nome de Santana? A cidade mais velha. Pronto. Quarto critério: na escolha do novo topônimo, de preferência, adotar nome indígena, especialmente entre as línguas das nações que habitaram a região. Foi nessa época que muito município ganhou nome indígena. Por exemplo, o célebre município de Heriotaba, né? Essa é uma das razões por que Heriotaba tem o nome de Heriotaba. Foi escolhido, né, nessa época, o município sofreu uma alteração de nome. Quinto critério: o novo topônimo deveria ter significação adequada referente a qualquer circunstância local. Aqui é que entra especificamente o caso de Santana Licânia. Vamos lá. Quando esses estudos do IBGE nessas décadas começaram a acontecer, no primeiro quinquênio de estudos das comissões federais e da comissão estadual, o primeiro critério que foi criado foi o seguinte: olha, município não pode ter nome comprido. Foi o que aconteceu com o nome da nossa cidade. Tiraram o do Acaraú e deixaram só Santana. E a outra Santana que existe no Ceará, que é Santana do Cariri, deixou de ser Santana e passou a se chamar Santanópole, né? Para o nome não ficar igual ao de Santana do Acaraú, e assim a gente respeita o primeiro critério, certo? Os outros critérios que eu li aqui, eles surgiram no segundo quinquênio desse estudo. Bom, quando o IBGE fez um levantamento nacional, se descobriu que haviam cidades com o nome de Santana também na Bahia e em Goiás. E, portanto, Santana do Acaraú não poderia mais ter o nome de Santana. Então, no quinquênio de 43 a 47, ou 43 a 48, como queira contar, o IBGE disse para a Câmara Municipal e para o Poder Executivo de Santana do Acaraú na época: ó, a cidade não pode mais ter o nome de Santana do Acaraú, porque tem muita Santana na Bahia e em Goiás. E aí, o que acontece? A Comissão Estadual do IBGE dava sugestões, meu povo, de nome. Bom, na época, os vereadores santanenses da época e os membros do Poder Executivo de Santana na época pensaram assim: bom, o território de Santana é um território rico de uma árvore chamada oiticica. Qual é o nome científico dessa árvore? Licânia rígida. E na época, uma das fontes de renda mais presentes no município era a renda que se obtinha com a venda da oiticica. Da oiticica se extraía um óleo que ainda hoje é utilizado, inclusive, na fabricação de muitas tintas e também na fabricação de sabão. Há uma tradição, eu ainda não tenho nenhum documento formal que me prove isso, mas isso me foi contado por minha mãe, meu pai, minha avó, que em Santana existia uma fábrica de sabão, tá? Então alguém ganhava dinheiro com o sabão produzido a partir da oiticica, né? Então, bom,
já que existe esse critério do IBGE, o quinto critério que me diz: o novo topônimo deveria ter significação adequada, referente a qualquer circunstância local. Tá? Bom, então pensou-se num nome que obedecesse a esse critério. E aí, no pensar do nome, já que não podia ser mais Santana, uma das sugestões foi esse. Mas olha, eu vou trazer uma curiosidade. Na época, já que o IBGE estava dizendo para o município que ele não podia mais se chamar de Santana, 3 nomes foram sugeridos. Olha que interessante. O primeiro foi sugerido pela Câmara e o Poder Executivo na época, Licânia. O segundo, sugerido pela comissão do IBGE, o nome de Alcione. Não é por acaso que o Alcione Clube tem esse nome. Viu? O terceiro nome que foi sugerido na época para o município foi Acaratuba, né? Que significa, na língua indígena, significa aldeia do Acaraú. Ora, o nome também, esse aqui não ia ser querido, porque Santana lutou durante muito tempo para não ser mais vinculada ao município de Acaraú. Então, dos 3 nomes, ficou-se com Licânia, né? Mas, graças a Deus, a lei número 1153, de 22 de novembro de 1951, fez nossa cidade voltar ao seu nome antigo, Santana do Acaraú. O que desagradou muito a comissão, que era uma comissão muito militar, uma comissão muito formada na época com a cabeça ditatorial, que era a época da ditadura, né? Uma época da redemocratização, porque essa comissão dizia o seguinte, que o nome dos municípios devia ser dissilábico, porque ficaria mais fácil para o povo, né? Então, minha gente, vê-se que o nome Licânia nunca foi muito aceito, né? O povo, durante esse quinquênio, de 1900 e... Deixa eu ver aqui a lei. Né? O nome Licânia ele foi oficializado pelo decreto estadual número 1114, de 30 de dezembro de 1943. E ele foi, e depois, esse nome Licânia foi tirado, foi revogado, e o município voltou a se chamar Santana do Acaraú, por força da lei número 1153, da lei estadual número 1153, de 22 de novembro de 1951. Ou seja, de 43 a 51, o nosso povo passou reclamando e reivindicando para que o nome voltasse a ser Santana do Acaraú. Certo? Então, eu estou aqui apresentando os fundamentos bibliográficos de tudo aquilo que eu apresentei, de uma parte daquilo que eu apresentei. Então, agora vamos para um outro elemento importante, né? História não é só história, não é só a ciência. Quando a história ela vem carregada das memórias, dos afetos, aí sim a história passa a ser... Quando a história vem carregada dos afetos, ela passa a ser memória. Ela não é só mais história. Essa é uma época que é uma época preciosa para muita gente de Santana do Acaraú, que está na casa dos seus 50, 60, 70 anos. Essa é uma época muito preciosa para muita gente. Gente que viveu essa época da Santana Licânia. E não por acaso guarda também este nome com carinho. Porque talvez fosse a época da sua infância, da sua adolescência, né? E aí o Licânia acaba sendo um elemento de lembrar com muito carinho desta época, né? Por isso que na áurea época
cultural da administração do Ari Fonteles, se dourou, se romantizou este nome de Licânia. Tá bom? Eu volto depois em um outro vídeo, porque hoje eu não tenho muito tempo, para a gente conversar a respeito do tamarineiro. Tá certo? Que é um ou que, para mim, deveria ser adotado por uma lei municipal. O tamarineiro deveria ser adotado numa lei municipal como árvore municipal. Símbolo da unidade. Da unidade na diversidade. Por quê? É uma árvore africana e foi trazida pelos nossos pais portugueses e aqui foi reconhecida pelos nossos pais africanos. É uma história bonita da gente contar. E foi plantada pelo padre Biapina, coroando todo o fruto da sua missão. Olha só, minha gente. Tá? Mas aí é assunto para outra ocasião, para as cenas de próximos capítulos, e eu deixo vocês aguardando esse próximo capítulo. Um abraço a todos, companheiros. Quero terminar, ia me esquecendo, dando aqui meus parabéns, de pronto, meus parabéns a senhor chefe de gabinete, Messeu Rodrigues, meus parabéns ao prefeito Chagas Mendes, a Secute Santana e ao povo da localidade de Bartolomeu pela reconstrução da belíssima igreja do Sagrado Coração de Jesus. Meus parabéns. Quero aqui parabenizar esse povo todo na pessoa do Chagas Mendes, do meu Deus, porque mostraram atitude. Um templo que há anos estava abandonado e se deteriorando, esperando atitude de quem pudesse ir lá e reformar a edificação, e vocês foram lá. De tanto dizer que a coisa era impossível, o pessoal foi lá e fez. Isso sim é digno do aplauso da gente. Meus parabéns a todos os atores envolvidos nessa história. E eu tô doido para visitar a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Grande abraço a todos. Conto com as orações de vocês. Deixo todos vocês com o meu abraço, também com as minhas preces e o meu desejo de dias maravilhosos para a gente. Um abraço.